Olá, é um prazer receber você aqui no canal Escatologia Plena. Eu sou Erivelto Soares e se você não é inscrito, eu convido para que você possa fazer parte dessa grande comunidade de fé, onde estamos sempre trazendo assuntos interessantes de grande relevância para a fé cristã, que é a escatologia já realizada, o canal Escatologia Plena, que tem sido um referencial aqui em nosso país desses assuntos escatológicos, levando informação a muitas vidas, a muitos ministérios, para que se transmita essa realidade, essa verdade gloriosa do reino de Cristo já estabelecido em nome do Senhor. Muito bem, nessa oportunidade eu quero tratar acerca de uma questão muito interessante naquilo que tange o ministério apostólico de Paulo. Muito importante porque quando a gente faz a leitura das cartas de Paulo, e nela encontramos muitas passagens relativas a cumprimento escatológico, referente à vinda de Jesus e à consumação do século, é comum a gente ouvir muitos ministros, muitos teólogos, usando dessas passagens para implicar questões relacionadas ao nosso tempo e o fim mais distante. Eles fazem a leitura dessas passagens mostrando a comunidade de fé, a seguidores, em rodas de amigos, enfim. Eles passam uma ideia de que Paulo estivesse falando profeticamente das questões do fim e do retorno de Cristo nas nuvens do céu, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Para eles, todas essas questões foram mencionadas pelo apóstolo Paulo numa percepção que Paulo estivesse ali profetizando as causas relacionadas a essa questão. Ressurreição dos mortos, juízo eterno, arrebatamento, e por conta disso, por não a perceberem na verdade o que Paulo estava fazendo em sua época, fica-se essa especulação a todo tempo que Jesus esteja voltando, por conta de existir fatores nas falas do apóstolo Paulo que esteja, entre aspas, relacionadas às questões que estamos vivendo nos dias de hoje. Quero deixar claro aqui que o apóstolo Paulo, ele não era um profeta de pé de igualdade aos profetas do Velho Testamento. Não é isso. O apóstolo Paulo, ele não estava em seu tempo fazendo implicações proféticas para um futuro da além dos dias que a igreja do primeiro século estava vivendo. Não, era um futuro breve, era um futuro próximo. Justamente por quê? Porque ele estava vivenciando junto com a igreja todo o propósito eterno de Deus relacionado aos últimos dias. Porque os últimos dias está relacionado aqui no Novo Testamento ao fim do pacto mosaico, da era mosaica. Não era da era cristã, como se imagina, como se fala erroneamente. Era do fim da era mosaica, que se daria com a queda de Jerusalém em 70. Então, quando Jerusalém caísse, o templo fosse arruinado, terminaria aquele pacto existencial entre Deus e Israel, era o pacto mosaico, desde lá do Monte Sinai. Então, esse é o propósito escatológico de todo o Novo Testamento, uma vez que todo o Novo Testamento foi escrito antes de 70, inclusive o livro do Apocalipse. Então, todas as passagens, todas as epístolas, livros, foram escritos antes de 70. Então, por ser escrito antes de 70, obviamente, todas essas questões escatológicas estavam voltadas para uma troca de aliança, uma mudança de dispensação, um novo aion que surgiria, a queda do velho aion e o início de uma nova dispensação, o ministério do Espírito, a aliança da graça de Deus. E o apóstolo Paulo deixa bem registrado isso aqui, que é um ponto muito importante nessa reflexão, que está lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 24 ao 27. Olha só o que é que o apóstolo Paulo fala aqui aos irmãos de Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, por vós. Por quem? Pelos irmãos de Colossenses, pela igreja do primeiro século. E preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora
todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer o qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é um grande mistério que estava oculto, está relacionado aos gentios estarem sendo incluídos na aliança da graça de Deus, na nova dispensação que estava sendo estabelecida com a queda de Jerusalém. Então, o mistério que estava oculto de outras gerações, na lei, nos profetas, agora, por via do ministério do apóstolo Paulo, uma vez que o próprio Deus tinha manifesto por meio dele o cumprimento desta palavra, dessa mensagem, de fazer conhecido aos gentios que eles faziam parte do corpo de Cristo. Eles eram, por via da fé, também herdeiro da promessa, uma vez que a fé os justificaria. É isso que estamos mostrando aqui nos nossos estudos, nos nossos vídeos, deixando esclarecido que o apóstolo Paulo ele não estava fazendo ato profético para que acontecesse 2000 anos depois da igreja do primeiro século, a igreja que foi formada dentre judeus e gentios, onde a barreira da separação ruiu, uma vez que o propósito eterno de Deus quanto a essa informação de que Cristo neles, Cristo na igreja, a esperança da glória se manifestaria, justamente no ministério do Espírito que se estabeleceria um pouco mais adiante. É tanto que se o apóstolo Paulo ele estava trabalhando para apresentar a igreja como virgem pura, obviamente não deveria durar 2000 anos depois para que a igreja fosse apresentada ao Senhor, irmãos. É uma questão de raciocínio. E a coisa fica bem realmente definida quando a gente olha nessa percepção, uma vez que a Bíblia leva-nos a pensar desta forma, leva-nos a fazer uma séria reflexão de todo tipo de crença estabelecida dentro do futurismo, dispensacionalismo, dizendo que há uma necessidade de Jesus voltar, há uma necessidade desse mundo se acabar, há uma necessidade de os ímpios serem varridos da terra, quando que a Bíblia nunca ensinou isso nas santas palavras. É isso que devemos rever. São conceitos da tradição que ao longo dos séculos tem nos levado a uma forma de pensar totalmente diferente daquela que Deus estabeleceu em sua palavra. Acredito que por conta de não examinarmos as Escrituras, não termos ávida essa responsabilidade do exame da Bíblia, nos deixamos ser levados por aquilo que a tradição tem ensinado, achando que é de fato respeitosa e não deveríamos mexer nunca. Mas isso não é verdade, uma vez que a gente entende que a escatologia bíblica é de pacto. Respeitamos sim, respeitamos os grandes homens teólogos do passado, os pais da igreja, como grandes homens de Deus que fizeram um trabalho muito importante em prol de trazer o conhecimento da palavra ao povo do Senhor, mas isso não quer dizer que eles não foram homens falhos, isso não quer dizer que eles não foram homens falíveis, isso não quer dizer que a interpretação deles foram totalmente correta ao longo da história. Qualquer estudante que se preze vai entender que muitas questões defendidas, adotadas pelos pais da igreja, não foram definições coerentes quanto à fé dos apóstolos, tá certo? Quanto à forma que eles pensavam, era a forma que eles adotaram que fosse mais possível daquilo que estava escrito. Então, esse exame, essa questão da escatologia consumada, justamente naquilo que tange as passagens do Novo Testamento, é bem relevante quando a gente entende claramente que a escatologia bíblica é consumada. O apóstolo Paulo ele não estava vivendo o seu ministério de pé de igualdade com os profetas do Velho Testamento, igualando-se a Isaías, a Ezequiel, a Obadias, a Jeremias. Não era isso. O apóstolo Paulo não estava nessa função dentro do Novo Testamento. Ele era um apóstolo que estava tornando conhecida todo o desígnio de Deus mediante o seu propósito eterno de estabelecer uma nova aliança, uma nova dispensação, pela qual o Filho de Deus
tanto ele, sendo judeu ou gentil, pudesse se achegar a ele por via da fé em Jesus Cristo. Uma aliança onde não haveria mais judeus e gentios, todos, entre raças, línguas, etnias e nações, uma vez que manifestasse a fé no Senhor, esse faria parte desse corpo, um corpo cujo qual o cabeça é Cristo. Essa é a definição clara, bíblica, da igreja da nova dispensação, da nova aliança da graça de Deus, que se manifestou poderosamente com a vinda do Senhor nas nuvens do céu, quando ele veio em julgamento de Jerusalém, justamente para manifestar o fim daquele pacto, o fim daquela dispensação. Então, está aí mais um ponto importante e de grande relevância da escatologia já realizada à luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Chamo você para essa reflexão importante de grande relevância para a vida do povo de Deus. Se você gostou, dê o seu like e também faça um comentário daquilo que eu expressei aqui nesse vídeo, daquilo que foi falado, tá certo? Se você tem algo para falar, o seu ponto de vista, esta reflexão que fizemos quanto ao ministério apostólico de Paulo sobre a igreja do primeiro século, você é só colocar aí, nos nossos comentários, com certeza eu vou responder a todos. E se você não é inscrito, mais uma vez eu convido para que você possa ser inscrito no nosso canal e receber conteúdo como esse, de grande informação, de grande relevância, de grande instrução para a fé cristã, tá certo? Obrigado pela tua participação e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!